boa tarde. Vamos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 23 de julho. Em votação, a ata da sessão do dia 8 de julho. Não havendo comentários, palavra com a senhora secretária. Mas antes dela fazer o pregão, nós já estamos numa fase avançada do julgamento. Na verdade, nós estamos na fase da discussão. A única exceção que eu vou fazer, justamente até para o Almirante Lobo tomar conhecimento, eu vou... O embargador relator vai fazer um pequeno resumo do relatório que ele fez e nós continuaremos as nossas discussões. Tá? Lógico que começando com a palavra do desembargador que pediu vista, que foi o desembargador Nelson. Palavra com a senhora secretária. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno. Processo em pauta para julgamento na sessão do dia 23 de julho de 2026. Pauta do dia, pedido de vista. Processo número 32.867 de 2018. Relator, senhor desembargador Sérgio de Moura. Revisor, senhor desembargador Átila Lancori. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Aladino Botim Júnior, comandante, advogadas, doutora Flávia Melo Figueiredo da Silva e doutora Yasmin da Silva Oliveira. Diego Silveira Fernandes, prático. Paranaguá, Pilot Serviço de Praticagem Limitada, advogados, doutor Matusalém Gonçalves Pimenta, doutora Carmen Lúcia Sarmento Pimenta e doutor Lucas Sarmento Pimenta. E com pedido de vista do senhor desembargador Nelson Cavalcante. Bom, como eu havia dito, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura, fazer um apanhado do que nós observamos até agora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor futuro presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, um processo antigo, bem resumidamente, primeiramente, trata-se do encalhe do navio Panamax Queen, próximo à boia número 4 do canal da Galheta, Barra de Paranaguá, com danos materiais, a madre do leme, em todo o fundo, a ré do navio, sem acidentes pessoais nem poluição hídrica. Bom, muito resumidamente, o navio se encontrava atracado, barra fechada pela Capitania dos Portos, e prático e praticagem optaram pela desatracação do navio, navegação pelo canal e saída com o navio. Ao sair do canal, o navio ficou incontrolável e encalhou. Então, resumidamente, é isso. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa fase de discussão. Palavra com o senhor desembargador Nelson, que pediu vistas no dia 30 de junho. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores. Bom, eu pedi vista, eu vou ler exatamente isso aqui que eu escrevi, o que vai para os autos. Pois bem, eu pedi vista dos autos na sessão de julgamento do dia 30 de junho, por ter ficado em dúvida acerca do que continham os autos, depois de ouvir a sustentação oral da douta Procuradoria Especial da Marinha e dos advogados de defesa, e em seguida a decisão do excelentíssimo desembargador relator, o digno capitão Dom Sérgio de Moura, e me interessou, ademais, fazer uma contagem de prazo para ter certeza de que a pretensão punitiva do Estado já não estaria extinta, dado que esse acidente se deu em 2017, estamos em 2026, quase 10 anos depois, né? Bom, em brevíssimo resumo, dado que as folhas 1062 a 1069, o excelentíssimo desembargador relator de forma pormenorizada, o que contém nesses 4 volumes e também no volume de agravo interposto por uma das partes, tratamos aqui do encalhe de um navio mercante, quando de sua desatracação, né, e navegação para fora da barra do porto de Paranaguá, acontecimento de mar ocorrido na manhã de 12 de agosto de 2017.
Teriam naquela manhã iniciado a manobra com prático e praticante a bordo por volta das 9 da manhã, seguido sem anormalidades a uma velocidade entre 10 e 11 nós até próximos do par de boias 5 e 6, quando o praticante Rafael Danilo Rocha, tem um depoimento dele às folhas 71 e 73, devolveu a manobra para o prático Diego Silveira Fernandes, depoimento às folhas 66/69 e reinquirição às folhas 368/370, em razão de sentir que o navio começava um leve abatimento para bombordo, para o norte, tendo tal abatimento se agravado após a passagem pelo par de boias 3A e 4A, apesar das ordens de Leme. Eu vou fazer um parentezinho aqui, eu apenas li o que há no inquérito, eu sequer fui às defesas propriamente, que não achei necessário a chegar à conclusão que eu cheguei. Tudo está no inquérito, né? E essas folhas que eu vou citando são do inquérito, portanto. Em sua reinquirição, o prático destacou que não havia nenhuma restrição do porto ou da capitania para a manobra com aquele navio decorrente de calado ou maré, e que, uma vez que as condições de restrição da barra haviam melhorado, estava seguro que poderiam sair com o navio sem riscos. Quando perguntado sobre uma condição de maré atípica que assolou aquela região e teria sido noticiada, afirmou que tal acontecimento anormal ainda não havia sido noticiado, pois o fenômeno somente teria começado naquela manhã e ainda não era de conhecimento de ninguém quando da manobra, tendo provocado uma correnteza com intensidade excepcional. Desse fenômeno eu vou falar mais adiante, que está nos autos do inquérito também. Disse o praticante Rafael, ademais, que normalmente, quando se dá todo o leme para um bordo e toda a máquina adiante, o navio responde rapidamente. Mas naquele dia não aconteceu, por terem sido colhidos por uma correnteza, segundo suas palavras, imprevisível e de força incontrolável. E mesmo com máquinas adiante toda a força e todo o leme a boreste, o navio não reduziu sua guinada, encalhando com a bochecha de boreste com proa a 150 graus, a uma velocidade entre 9 e 8,5 nós. Acrescentaram a este relato que navegavam sob mar calmo e pouco vento até a passagem pela ilha da Galieta, quando deixaram a área abrigada, passando a navegar sob ondas de 1,62 m, vento entre 15 e 20 nós, condição considerada normal para aquele porto e que, próximo ao par de boias 3 e 4, o navio sofreu um abatimento absolutamente incomum, muito mais forte para o norte, causado por fenômenos meteorológicos posteriormente divulgados na mídia e até então desconhecido de todos. Esses são os depoimentos, então, até aqui, de prático e praticante. Bom, prático e praticante afirmaram em seus depoimentos que haviam feito testes de leme e motor no momento da desatracação, não havendo nenhuma relação de uma eventual falha desses sistemas, que não ocorreu, com o acidente. Segundo eles, o encalhe deveu-se exclusivamente à fortuna do mar. Seu relato é confirmado pelo testemunho prestado pelo comandante da balsa Shin Ai-Hu 9, senhor Jusvaldo Sombra de Moura, que esteve fora da barra naquela manhã para a descarga do produto da dragagem e cruzou o Panamax Queen quando passavam pelo par de boias 11 e 12. Ele acrescentou de relevante que no dia 12 de agosto as condições de navegabilidade eram consideradas por ele como normais, ao contrário dos dias anteriores, que havia mau tempo, mas que as condições foram melhorando desde as 23 horas do dia 11 de setembro. Disse também que quando entrou pela barra, por volta das 10h30, não encontrou nenhuma condição diferente, mas percebeu que nas trocas de maré havia uma correnteza excepcional àquela que há normalmente, vindo do norte para o sul, entre o par de boias 3 e 4. Disse também que há constante contato da draga com a atalaia para informar mudanças climáticas, quando a draga passa para a praticagem de informação por questão de segurança, dando exemplos de quando informou o Mar Grosso fora da barra ou o nevoeiro denso, e a praticagem enviou uma lancha para confirmar a informação. Também o comandante do navio, o capitão de longo curso filipino Aladino Botim Júnior, folhas 100 a 104, confirmou o que disseram o prático e o praticante. Disse que começaram a ter dificuldades para manobrar por volta das 11h35, devido a uma corrente súbita de nordeste e corrente de este-sudeste, com forte ventania e com força 6,
E apesar da ordem para guinar para compensar a ação do vento, o navio teria derivado para Boreste, sendo empurrado para águas rasas. Disse achar que poderiam colocar o navio para flutuar imediatamente, mas que o vento o empurrava cada vez mais para o raso, tendo sido necessário o auxílio de rebocadores. Disse que tinha conhecimento que a barra estava fechada, mas seguiu as orientações do prático, que afirmou que estava tudo bem para sair e também em razão de o porto ter emitido o passe de saída do navio, o que era para ele uma autorização para sair. O depoimento do comandante é corroborado pelo depoimento do oficial de náutica que estava na manobra, o terceiro oficial de náutica filipino Moisés Abolichon, no folhas 105 e 106, e do timoneiro, cujo nome não consta do seu depoimento, folhas 107 e 108, ambos afirmando que navegavam sem problemas até serem colhidos pelo mau tempo na altura do par de boias 3 e 4. A narrativa da navegação a partir da desatracação até o encalhe já havia sido lavrada a termo pelo prático, as folhas 41 e 43, e encaminhada para a Capitania dos Portos do Paraná em 16 de agosto, antes, portanto, de terem tomado seus depoimentos durante o inquérito. Igualmente, foi encaminhada para a Capitania dos Portos do Paraná as manobras feitas pelo prático Diego Silveira Fernandes nos dias que antecederam acidentes, folhas 57 a 64, tendo ele, segundo aquele documento, movimentado para dentro e para fora do porto 5 navios em 6 diferentes manobras entre os dias 9 e 12 de agosto. Na resposta ao quesito 7 do laudo de exame pericial feito por ocasião do inquérito, folhas 326/337, firmado por dois vistoriadores navais nomeados pelo encarregado do inquérito, encarregada, na verdade, quando indagados se seria possível prever o encalhe com base nas condições climáticas vigentes, afirmaram que não, mas destacaram também que estava vigente um aviso de barra fechada. Concluíram, porém, que a causa do acidente seria indeterminada, posto que não constataram falhas nos equipamentos de navegação ou governo do navio, tampouco falhas na forma como a manobra fora conduzida. O senhor capitão dos Portos do Paraná determinou que fizessem uma nova perícia, tendo esse segundo laudo sido firmado por 4 capitães de mar e guerra, nomeação dos novos peritos e rol dos quesitos, as folhas 354, e laudo a folhas 390 e 394. Foram notadas ainda notícias veiculadas na mídia acerca do fenômeno meteorológico atípico que acometeram o litoral do Paraná naquele dia, folhas 375 a 384, em que se noticia o sumiço do mar, entre aspas, aqui eu coloco, e um parecer técnico elaborado pelo Laboratório de Oceanografia Costeira e Geoprocessamento do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, em que o fenômeno de maré meteorológico é explicado. No segundo laudo pericial da capitania, os 4 peritos afirmaram que o acidente fora causado por fortuna do mar, tendo eles afirmado ainda que não era possível prever uma situação de risco com base nas condições climáticas, estado de mar, visibilidade, situação, direção e velocidade da correnteza e do vento, e das condições de maré naquela manhã de 12 de agosto, não havendo influência do fator operacional, seja do prático ou dos tripulantes, que tenham influenciado para a ocorrência do acidente. Assim, com base nessas provas, quem encarregada do inquérito destacou serem condizentes entre si. Concluiu-se que o acidente decorreu das condições meteorológicas adversas e inesperadas, principalmente uma corrente forte e imprevisível. Com relação à praticabilidade ou impraticabilidade, a encarregada do inquérito afirmou que, agora eu abro aspas, no momento do acidente, a barra se encontrava fechada, conforme mensagem P, e uma numeração grande aqui, documento folha 19, sendo restabelecida somente na manhã do dia 15 de agosto de 2017, na verdade, 2017. Ficou sobrando um 7 a mais, obrigado. O texto final. Contudo, obrigado, o prático Diego Silveira Fernandes fez avaliações pertinentes, isso são as palavras da encarregada do inquérito. Né? Contudo, o prático Diego Silveira Fernandes fez avaliações pertinentes e julgou e julgou que haviam condições mínimas de navegabilidade. As condições de navegabilidade foram confirmadas pelo comandante da draga Shin Ri-Hu 9, a qual permaneceu trabalhando na área, entrando e saindo da barra normalmente, até um horário próximo da ocorrência com o navio mercante Panama Queen. A Paranaguá Pilots, Paranaguá,
se manifestou no documento de folhas 223 e 224 e confirmou a versão do prático Diego Silveira Fernandes de que este teria efetivamente informado a melhora das condições de navegabilidade e sugeriu a abertura da barra, e que, em razão do ocorrido no dia 12 de agosto de 2017, o mesmo prático, em seguida, informou a impraticabilidade da barra, razão pela qual a abertura e fechamento não chegaram a ser formalizados, tratando-se de erro administrativo da própria praticagem. Fecho aspas, isso está as folhas 404. A encarregada do inquérito afirmou ainda que não teria conseguido do Sistema Meteorológico do Paraná dados específicos de ondas e correntes para a região de Paranaguá, tendo-se valido de notícias da imprensa para colher elementos acerca da atipicidade dos eventos climáticos ocorridos à época, que seriam unânimes quanto à extraordinariedade daquele fenômeno de 12 de agosto e nos dias que se seguiram. Como não poderia ser de outra forma, então ela concluiu que o encalhe decorreu de fortuna do mar, não indiciando ninguém. Sua investigação se encerrou em 16 de agosto de 2018, um ano depois do acidente, demonstrando que foi feito com muito critério. Os autos do inquérito foram enviados ato contínuo ao Tribunal Marítimo, autuado em outubro de 2018, remetido para a PEN em novembro de 2018, que ofereceu representação em abril de 2019, folhas 415 e 422. A Procuradoria, conforme relatado pelo excelentíssimo do relator, representou em face do comandante do navio, Aladino Botim Júnior, do prático Diego Silveira Fernandes e da empresa Paranaguá Pilot Serviços de Praticagem Limitada, por entendê-los responsáveis pelo encalhe do navio mercante Panamax Queen, afirmando que, não obstante as duas perícias e as conclusões da encarregada do inquérito, no sentido de que o encalhe tiveram por causa determinante a fortuna do mar, as provas dos autos apontam que o encalhe não como decorrente de fortuna do mar, mas ao fato de que os representados teriam ignorado os avisos de mau tempo em notória negligência e desprezo às normas da autoridade marítima. Assim, segundo a PEN, teria ficado comprovado nos autos que os dois primeiros representados teriam inobservado as medidas de precaução e segurança ao decidirem efetuar a manobra de desatracação, mesmo cientes de que havia aviso de barra fechada sem autorização devida da Capitania dos Portos, e que a terceira representada teria conduzido seu agir em desacordo com os deveres gerais de cautela exigidos para uma navegação segura, ao permitir que a manobra fosse realizada, mesmo após ter recebido a informação da impraticabilidade da barra pela capitania, caracterizando uma falha administrativa comprovada por sua própria representante. Da representação. A PEN atribuiu a causa determinante do encalhe, portanto, não a fortuna do mar, como fizeram a encarregada do inquérito e os 6 peritos nomeados nos autos, mas ao fato de o navio ter saído enquanto vigia uma nota de impraticabilidade da barra de Paranaguá. As representações foram recebidas na sessão ordinária de 2 de julho de 2020, tendo a citação válida do senhor Aladino Botim sido formalizada em 28 de agosto de 2021, certidão, folhas 434, do prático Diego Fernandes em 6 de agosto e da Paranaguá Pilots em 9 de agosto de 2021, AR de folhas 444 e 445. Iniciando a citação válida de cada um dos representados, uma nova contagem do prazo prescricional, conforme artigo 2º, inciso 1º, da Lei 9873 de 99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta. Esse aqui é o teor dessa lei. Os representados foram citados regularmente, apresentaram contestação tempestiva por meio de advogados próprios devidamente constituídos e produziram prova técnica durante a instrução do processo, que confirmou as conclusões a que haviam chegado os peritos nomeados pela Capitania dos Portos por ocasião do inquérito. A PEN não produziu nenhuma prova, valendo-se daquelas constantes do inquérito, conforme afirmou na petição de folhas 655, apesar de aquelas concluírem opostamente ao que deduziu a PEN para basear sua acusação, uma vez que apontam como causa determinante para o encalhe a fortuna do mar, sem nenhuma relação com o fato de a barra estar ou não fechada. O acidente decorreu de um fenômeno meteorológico atípico que provocou uma variação de maré muito mais intensa do que a que consta nas tábuas de maré. A causa determinante do acidente foi a fortuna do mar, conforme afirmaram as provas do inquérito. Daquelas manobras citadas acima, constantes dos documentos folha 57/64, destaco as duas feitas pelo prático Diego com o navio mercante Cap San Marco, que tem 333 metros de comprimento,
que entrou no dia 10 de agosto, com início de manobra às 14h34 e fim às 18h05, conforme comprovante a folha 62, e deixou o porto no dia 11 de agosto, com início da manobra às 6h25 e fim da manobra às 8h25, conforme comprovante a folha 63. Cruzando esses dados com os documentos acostados às folhas 12 a 21, vê-se que quando da saída do Capitão São Marco, a barra estava fechada desde a noite anterior, conforme fax número 21 da Capitania dos Portos do Paraná, folhas 12, foi reaberta durante sua passagem às 7 da manhã, conforme fax número 22 da Capitania dos Paraná, e novamente fechada às 9h10 daquele mesmo 11 de agosto, conforme fax 23 da Capitania dos Portos do Paraná, folhas 18. Está nos autos, folha 12, 15 e 18, a abertura e fechamento daquela barra durante a passagem desse navio Cap São Marco. Essa foi uma manobra feita pelo prático Diego Silveira Fernandes, iniciada enquanto a barra estava fechada, levando-nos a concluir que outras manobras teriam sido feitas por outros práticos sob essa mesma condição. A gente só tem essa informação do prático específico, mas se buscasse mais, certamente é um porto que entra e sai navios todo o tempo, teriam acontecido a mesma coisa, de deduzir. Né? Se a premissa da outra procuradoria estivesse correta, ou seja, se a saída ou entrada do navio pela barra, enquanto vigente um aviso de impraticabilidade, levasse a um acidente, então outros teriam acontecido, sobretudo com navios maiores, que calam mais e têm maior área vélica. Essa premissa não se mantém de pé. Dessa forma, entendo que está correta a posição do excelentíssimo desembargador relator, acompanhado pelo senhor desembargador revisor, de não apontar nenhuma culpa ao comandante do navio, Aladino Júnior Ladiana Botim, que seguiu as orientações do prático e demandou com seu navio a saída da barra de forma consciente e segura, posto que seu navio calava pouco mais de 10 metros e passaria safo pelo canal sob qualquer maré. Só não podia esperar que encontraria uma correnteza atípica, fruto de um raro fenômeno meteorológico que fez sumir o mar naquela litoral. Sua atitude não caracteriza nenhuma conduta imperita ou imprudente, tampouco nenhuma omissão que possa se enquadrar como negligência. Por isso, a representação proposta contra ele deve ser mesmo julgada improcedente. Então, concordamos. Quanto ao prático Diego e ao serviço de praticagem de Paranaguá Pilots, devo discordar dos mesmos citados embargadores com a devida vênia, pois não podem ser condenados por terem descumprido o costume do porto. O prático foi acusado de efetuar a manobra de desatracação, ciente de que a barra estava fechada, sem nova autorização da Capitania dos Portos e a praticagem de autorizar a manobra. Conforme consta dos primeiros documentos que instruem os tensos processos, folhas 12 a 21, a barra de Paranaguá abria e fechava com base nas informações fornecidas à Capitania dos Portos pela própria praticagem e, horas depois, a mudança do status da praticabilidade para impraticabilidade e vice-versa era formalizada por meio de um e-mail dirigido pela Capitania para a praticagem. Tal costume só foi modificado após o acidente, que é objeto desse processo, por força de uma reunião entre a Capitania dos Portos do Paraná e o Sindicato dos Práticos, ocorrida no dia 12 de setembro de 2017, cuja convocação em ata consta de folhas 219 a 221. Vale a transcrição ipsilitris da parte do documento que trata dessa questão, as folhas 221. Abro aspas. Item 3.3 da reunião. Parâmetros para a decretação de impraticabilidade / praticabilidade na operação de navios. O Sindicato dos Práticos do Porto e Terminais Marítimos do Estado do Paraná encaminhou CE 03017 de 6 de setembro de 2017, solicitando a definição quanto aos procedimentos a serem adotados para impraticabilidade / praticabilidade no acesso ao Porto de Paranaguá, apresentando sugestões. Decisão. Ficou definido que o fechamento da barra, ou seja, a impraticabilidade, passa a contar do momento em que o prático verificou as condições ambientais adversas, informando formalmente os detalhes à Capitania dos Portos para homologar essa decisão. Sugere-se que seja também observado o capítulo 8 nas normas de tráfego marítimo e permanência nos portos de Paranaguá e Antonina, edição 2012 da APA. O retorno da praticabilidade ocorrerá após comunicação formal da praticagem e divulgação pela Capitania dos Portos. Vê-se, portanto, que nem o prático,
tampouco os serviços de praticagem, teriam agido em desacordo com nenhuma norma vigente no dia do acidente ao se guiarem pelas informações obtidas das embarcações que cruzavam a barra para dizer se ali podia ou não manobrar com navios, seguindo tal ação de um comunicado para a Capitania dos Portos, que algumas horas depois, feitos os procedimentos burocráticos de praxe, formalizava a abertura e o fechamento da barra, retroagindo a nova informação ao horário que receberam a informação da praticagem. Somente a partir daquela reunião, em setembro de 2017, mudou-se a forma como se dá a reabertura da barra depois de fechada, ou seja, após a comunicação formal da praticagem e divulgação pela Capitania dos Portos, é que passou a se abrir a barra depois desse acidente. Ou seja, até lá era de outra maneira, agora que é assim. No dia do acidente, a balsa Shin Hai-Hu 9 havia sido contatada pela Atalaia e havia afirmado que as condições ambientais haviam se acalmado desde as 23 horas do dia anterior, não havendo riscos para a manobra, tendo o comandante, inclusive, cruzado com o navio mercante Panamax Queen quando vinha da barra e nada relatou de anormal, ou seja, não havia nenhum risco evidente que importasse na manutenção da barra fechada, motivo pelo qual seguiu-se com a manobra. Essa ação não foi a causa do acidente, repita-se, mas a correnteza anormal que assolou o litoral paranense, que fez sumir o mar, como já antes mencionado. Não se pode, portanto, condenar o prático ou o serviço de praticagem de saírem com o navio ou permitirem a saída do navio enquanto ainda havia um comunicado de impraticabilidade, se era assim que se fazia à época, tendo sido necessária uma alteração no costume local através de uma reunião entre aqueles maiores interessados na segurança da navegação para ajustar aquela forma de comunicação. Acrescenta-se por oportuno que, na verdade, a praticagem não tem poder de autorizar ou não o início de uma manobra, sendo o passe de saída concedido pela Capitania dos Portos o momento da saída do porto. Sendo o passe de saída concedido pela Capitania dos Portos. O momento de saída do porto é acertado entre a agência de navegação e o terminal portuário, que estabelece um horário de acordo com o calado do navio e o regime de maré. E, finalmente, a praticagem é contatada para colocar um prático a bordo em até 1 hora. Conclui-se, portanto, que o encalhe teve como causa determinante a força maior, ou, como se diz em jargão maritimista, a fortuna do mar, e que a premissa que manteria de pé a acusação de que o encalhe se deveu à saída do porto enquanto ainda vigia um aviso de impraticabilidade não prevalece. Deve, assim, a meu ver, ser julgada improcedente também cada uma das representações propostas pela PEN contra o prático Diego Fernandes e contra a Paranaguá Pilots. E, por fim, malgrado passados quase 10 anos desse acidente, e, portanto, deduzindo-se que medidas de segurança adicionais já devem ter sido tomadas por parte da autoridade de Porto Paranaguá e Antonina, recomenda-se que aquela autoridade portuária seja oficiada para que, num prazo determinado, instale e mantenha correntômetro, boias de ondas e outros equipamentos assemelhados que possam fornecer em tempo real a direção e intensidade das correntes e a altura, período e direção das ondas, a ser instalado na área de transição entre as águas abrigadas e o mar aberto, de forma que a abertura e fechamento da barra não dependa somente das informações passadas pela praticagem para a Capitania dos Portos, aumentando a segurança da entrada e saída dos portos com base em parâmetros científicos e não apenas na experiência dos aquaviários. Assim, concluo, então, essa minha posição e gostaria de voltar à discussão desse assunto com os pares. Os 3 culpados. Os 3 culpados. É que eu entendo que é a forma. E gostaria de convencer, principalmente o desembargador Sérgio, que na análise eu acho que baseou bem a análise manter a culpa do prático na questão da impraticabilidade. Mas o que eu observei lendo esses autos, os senhores notaram que eu não falei das defesas. Eu não abri as defesas para achar o resultado desse processo. Eu achei eles todos no inquérito. O inquérito fez provas suficientes para demonstrar que, se aquela barra estivesse aberta, esse encalhe teria acontecido de qualquer maneira. Porque o que aconteceu foi uma correnteza anormal de um fenômeno meteorológico atípico, que foi uma maré de sequeiro muito maior. Tem nos autos um vídeo da capitania, eu acho que foi até apresentado aqui pela defesa, do Jornal Nacional, que mostra
uma praia extensa, com todos os barcos de pesca encalhados nele, que foi uma surpresa para todos e deu até no Jornal Nacional. E o fato do desembargador Sérgio se convencer de que, de fato, ele deve me acompanhar nesse meu entendimento, a relatoria permaneceria com Vossa Excelência, e eu já estou de saída. No caso de um eventual recurso, eu não terei mais como julgá-lo, né? Então, quer dizer, assim, é claro, nós vamos votar. Não sei nem se meu voto prevalecerá como... Então, eu preferia que Vossa Excelência... É para o senhor que eu escrevi essas palavras bonitas aqui nesse coisa e gostaria de ouvi-lo. Obrigado. Alguém vai se manifestar? Então, eu gostaria de... Opa, por favor. Eu achei o processo muito bem instruído, né? E chamou muita atenção a prova do inquérito, né? Muitas vezes a gente critica que o inquérito foi franciscano, que não se aprofundou na busca da causa primária, né? Eu achei que foi exatamente o oposto nesse caso aqui específico, né? Foi feito um laudo que concluiu que foi fortuna do mar, e aí, não satisfeito, foi feito um segundo laudo, e eu nunca vi isso em mais de 30 anos do tribunal, 4 capitães de mar e guerra juntos assinando o laudo, além do anterior. E os 5 concluíram exatamente a mesma coisa. 6, né? 2 do primeiro, 4 do segundo. Né? E eu nunca vi um laudo assinado por 4 capitães de mar e guerra, né? Que é um segundo laudo, quer dizer, um laudo complementar, né? Que chegou à mesma conclusão do anterior. Né? Então, eu achei que a prova foi muito robusta no sentido de que foi uma fortuna do mar. Né? Então, eu vou acompanhar o voto do desembargador Nelson, que pediu vista, porque me parece que esse processo foi extremamente bem instruído. O que mudaria isso? Uma instrução probatória que provasse exatamente o oposto. Eu não vi qualquer prova na instrução probatória que demonstrasse o oposto. Né? Então, é absolutamente legítimo que a douta Procuradoria não se convença da prova do inquérito e tenha uma linha divergente. Mas aí o processo e a fase instrutória servirá exatamente para a PEN demonstrar e afastar todas aquelas provas produzidas no inquérito, o que eu não vi ocorrer. Né? Então, eu acho que perduram as conclusões dos 4 capitães de mar e guerra, dos 2 que fizeram o primeiro inquérito, no sentido de que foi uma fortuna do mar. Teria que haver uma prova robusta na instrução probatória que afastasse todas essas conclusões da prova já produzida. Então, por essas razões, eu acompanho o desembargador Nelson. Nada faz discussão. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Em virtude dos excelentes argumentos dos desembargadores Nelson e Marcelo, antes de prolatar o voto, eu tenho que fazer algumas considerações, né? A douta Procuradoria Especial da Marinha analisou que, em que pesem os apontamentos e conclusões dos laudos periciais e do relatório do encarregado anexos nos autos, é imprescindível destacar alguns acontecimentos que corroboraram para o encalhe do Panamax Queen. Inicialmente, como bem mencionado pelo desembargador Nelson, o documento à folha 12, que trata da impraticabilidade do serviço de barra, emitido em 10 de agosto de 2017, em que o capitão dos portos do Paraná participa ao serviço de praticagem a impraticabilidade a partir de 21h45, em virtude de vagas de 2,5 metros até 3 metros. Aí, em seguida, no dia 11 de agosto, novo documento emitido pela capitania informa o restabelecimento do serviço de barra de Paranaguá a partir das 7 horas do mesmo dia. Ocorre que, na mesma data, no dia 11 de agosto de 2017, nova mensagem foi remetida pela capitania informando a impraticabilidade a partir das 9h10, assim como o documento à folha 20, da Paranaguá Pilots, sugerindo impraticabilidade devido a vagas de 3 a 3,5 metros. Somente no dia 15/8, o acidente ocorreu no dia 12/8. Somente no dia 15/8, às 7 horas, o serviço de barra foi restabelecido pela Capitania dos Portos de Paraná, conforme atesta a mensagem anexa na folha 21.
A coisa do costume, tem um ditado nosso aqui no Brasil que se encaixa bem, né? O uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, costume é algo que não segue as regras que são devidas. Outra consideração é o documento de extrema importância que foi anexado às folhas 223 e 224, em que o Sindicato dos Práticos, também mencionado pelo desembargador Nelson, Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Paraná, explica sobre o procedimento administrativo da praticagem, no qual ratifica que o prático foi escalado para a manobra de desatracação do navio a fim de analisar as condições de mar, eis que a barra estava fechada. Seguindo o procedimento padrão da zona de praticagem, após informações de melhora de tempo pelo prático, a atalaia foi informada, sendo solicitado por ela, pelo prático, que comunicasse à capitania. A ratificação da capitania ocorre posteriormente, após trâmites burocráticos, mas com hora de abertura retroativa, coincidindo com a comunicação da praticagem. Todavia, como bem ressaltou a PEN, como o propósito do documento afirma, esse procedimento, adotado há anos, falhou no dia do acidente, caracterizando uma falha administrativa por parte da praticagem, que culminou com o não envio do documento que sugeriu a abertura da barra para posterior ratificação. O fato é que a norma e procedimentos da Capitania dos Portos do Paraná, NPCP-PR, no seu item 0418, preconiza que, conforme estabelece a Norman, antiga Norman 12, DPC, é competência do capitão dos portos declarar a impraticabilidade parcial ou total das zonas de praticagem, sendo tal decisão tomada com base nas informações detalhadas fornecidas pela entidade de praticagem, através de correspondência formal sobre condições determinantes das condições ambientais a serem analisadas, condições meteorológicas ou outras, provocadas por acidentes ou deficiências técnicas que possam implicar em inaceitáveis riscos à segurança da navegação. Então, só apenas fazendo essa ressalva, esse comentário, em virtude dos excelentes comentários dos desembargadores Nelson e Marcelo, eu passo ao meu voto. Tendo sido lido o relatório, que conteve os nomes das partes, a identificação do caso, a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, passo aos fundamentos, analisando as questões de fato e de direito da decisão e do voto, explicando suas relações com a causa, com a questão decidida e com os motivos concretos dos conceitos jurídicos empregados, sem invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão por mim adotada, identificando seus fundamentos determinantes e demonstrando que o caso sob julgamento se ajusta a esses fundamentos, seguindo eventuais enunciados de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pelas partes, demonstrando a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. O princípio da culpabilidade é uma das bases mais importantes do direito administrativo sancionador, protegendo os indivíduos e as empresas de sanções injustas e desproporcionais, exigindo que apenas sejam punidas as pessoas ou entidades que agiram com dolo, intenção de causar dano ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia, como professa e doutrina Fábio Medina Osório em O Princípio da Culpabilidade no Direito Administrativo Sancionador. Abordando a culpabilidade da pessoa física, o segundo representado, o prático, e da pessoa jurídica, a terceira representada, a praticagem, no laudo pericial, a folha 329, foi consignado que havia restrição para manobras de atracação e desatracação no dia em que ocorreu o acidente, pois havia o aviso de barra fechada e o dever de cuidado foi violado por ambos, prático e praticagem, quando decidiram desatracar o navio, manobrá-lo e navegá-lo com a barra fechada pela capitania devido à impraticabilidade. Tendo as provas dos autos apontado que o encalhe do navio graneleiro não foi caso de fortuna do mar, como concluiu o laudo pericial e o relatório do inquérito. Restou comprovado nos autos que prático e praticagem estavam cientes de que a barra se encontrava fechada e o aviso de mau tempo foi ignorado por ambos, caracterizando sua imprudência e negligência, além da falha administrativa por parte da praticagem, criando um risco proibido que poderia ter sido evitado quando a conduta exigível era aguardar a abertura da barra pela capitania.
Restaram, pois, caracterizadas as responsabilidades e culpabilidades pessoais e claras dos agentes que tiveram participação consciente e reprovável em suas condutas, fazendo-se mister a aplicação de sanções administrativas justas e proporcionais ao nível de participação e responsabilidade de cada agente, a saber, o segundo e o terceiro representados, com um propósito ético e preventivo, além do punitivo, observando-se os limites da dignidade da pessoa e do devido processo legal. Assim sendo devidamente fundamentado, prolato meu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, encalhe do navio Panamax Queen, próximo à boia número 4 do Canal da Galheta, Barra de Paranaguá, Paraná, com danos materiais na madre do leme e em todo o fundo a ré, com chapas de fundo e bolinas amassadas, sem acidentes pessoais nem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, desatracação, manobra e navegação com a barra fechada pela capitania devido à impraticabilidade. Decisão: julgar parcialmente procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha sobre o acidente da navegação tipificado no artigo 14, a linha A, encalhe, da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente das condutas imprudente e negligente de Diego Silveira Fernandes, prático da manobra, e imprudente e negligente de Paranaguá Pilot Serviços de Praticagem Limitada e, considerando as circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los, o segundo representado, a pena de multa de 1.086 UFIRs e de suspensão por 2 meses na escala de serviço, fora da tabela de folgas, férias, cursos, etc. E a terceira representada, a pena de multa de 1.086 UFIRs, com fundamento nos artigos 121, inciso 2 e 124, incisos 1 e 9, parágrafo 1º da referida lei, exculpando o primeiro representado do que lhe foi imputado. Custas repartidas entre o segundo e a terceira representados. É como voto. Obrigado. Bom, nós já temos um voto divergente, mas eu não sei a posição ainda do revisor. Mas eu vou passar a palavra para o senhor. Tá, eu leio então um voto divergente. Então, quanto à natureza e extensão do acidente, aliás, eu acho que o desembargador revisor teria outras medidas também para propor. Eu vou propor uma aqui, se eu estiver de acordo. Quanto à extensão e natureza do acidente da navegação, encalhe de navio durante singradura para fora do porto de Paranaguá, com danos materiais. Quanto à causa determinante, correnteza anormal e excessiva provocada por fenômeno raro, denominado maré meteorológica, que empurrou o navio em direção a águas mais rasas. Decisão: julgar o acidente da navegação constante do artigo 14, linha A, como decorrente de infortúnio do mar, exculpando os representados Aladino Botim Júnior, Diego Silveira Fernandes e Paranaguá Pilot Serviços Praticagem Limitada, mandando arquivar os autos. E, como outras medidas, determinar que a autoridade do Porto de Paranaguá e Antonina, APA, instale e mantenha em funcionamento um sistema com correntômetro, boias de ondas e outros equipamentos assemelhados que possam fornecer em tempo real a direção e intensidade das correntes e altura, período e direção das ondas que ocorram na área de transição entre as águas abrigadas e o mar aberto daquele complexo portuário, de forma que a abertura e o fechamento da barra não dependa somente das informações passadas pela praticagem para a Capitania dos Portos, aumentando a segurança da entrada e saída do porto com base em parâmetros científicos e não apenas em experiências dos aquaviários. O prazo para a consecução dessa determinação deveria ser acordado entre a autoridade do porto e o representante da autoridade marítima. É como eu acho que isso deve uma medida preventiva, né? Preventiva, não é outra medida, não. Perfeito. Obrigado. Estava com o senhor desembargador, revisor, Átila Cury. Eu estou acompanhando o voto do desembargador relator. Eu não tenho nada contra a medida que está sendo proposta, mas isso tem que ser uma recomendação, porque não se sabe os recursos que estão disponíveis para fazer esse tipo de aprimoramento lá no porto, né? Isso aí poderia ser trocado por um sistema de folga de controle dinâmico da quilha, do navio. Isso tudo que o senhor falou está inserido nesse sistema. E lá já existe, para esse porto já tem o sistema de previsão de corrente. Creio que também já existia na época do acidente. Se não existia publicações na DHN que poderiam indicar qual era a corrente de maré naquele momento. Então, não tenho nada contra a medida, acho que tem que ser uma recomendação, não pode ser obrigatório de todo jeito, e estou acompanhando o juiz Sérgio na essência do voto dele.
Obrigado. Palavra com o senhor desembargador Júlio Neves. Com relator, excelência. Palavra com o senhor desembargador Fernando Ladeiras. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, vou acompanhar a divergência pelas dúvidas trazidas na leitura do seu... Eu não concordo integralmente com o voto, mas não vou fazer voto à parte, apenas com relação a alguns filigramazinhos, então vou acompanhar o voto eminente relator que pediu vista. Não, revisor. Perdão, o visor, o vistor. O vistor. Desembargador Vistor. É o Vistor. Revisor. Palavra com o senhor desembargador Marcelo Davi. Bom, então, de acordo com o artigo 22 da Lei 2180 de 1954, eu vou acompanhar o voto divergente do desembargador Nelson. Então, decidiu por maioria o Tribunal Marítimo. Presidente, o comandante foi por unanimidade. Então, vamos lá. Eu esqueci. Eu ia falar o voto dele, porque o voto dele Começou por maioria. Não, por maioria. Então, vamos lá. Não, tá bom. Entendi. Quando eu falo voto, porque quando ela promulgar o voto, na verdade, o mérito foi por maioria do primeiro representado. Foi por unanimidade, né? Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade em relação ao primeiro representado e por maioria quanto ao segundo e o terceiro representado, nos termos do voto do senhor desembargador Nelson. Publicação do voto no processo número 32.867/2018. Decidiu o tribunal, por unanimidade, quanto ao primeiro representado e por maioria quanto ao segundo e terceiro representado, nos termos do voto do senhor desembargador Nelson Cavalcante, exculpar os representados, mandando arquivar os autos, no que foi acompanhado pelos senhores desembargadores Ladeiras e Marcelo. Vencido o senhor desembargador Sérgio, relator, que ele condenava o segundo representado a pena de multa de 1.086 UFI, cumulativamente com a pena de suspensão por 2 meses, e a terceira representada a pena de multa de 1.086 UFI, com custas repartidas ao segundo e terceiro representados, e exculpando o primeiro representado, no que foi acompanhado pelos senhores desembargadores Júlio e Átila, e com voto de desempate do senhor presidente, com fulcro no artigo 70 da Lei 2.180 de 54. Medidas preventivas de segurança, oficial autoridade portuária, nos termos do voto do senhor desembargador Nelson Cavalcante. Esgotada a matéria da pauta, a ementa do acórdão do processo julgado hoje será publicada no EDTM para efetiva contagem de prazo para recursos. Obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão do dia... Declaro encerrada a sessão do dia 23 de julho. Próxima sessão daqui a 15 minutos.